nosso coração se alegra com a bendita oportunidade de estarmos reunidos em torno do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque entendemos que é somente pelo nome dele que nós nos reunimos. E nós priorizamos a Cristo. Por isso, nas nossas reuniões, a centralidade é de Cristo. Por isso, muitas vezes, você pode até estranhar a nossa reunião, né? Porque às vezes pode não parecer tão avivada para você, porque você pode estar acostumado com outro tipo de avivamento. Mas o verdadeiro avivamento das Escrituras é quando Cristo começa a ganhar o nosso coração. E o avivamento das Escrituras é que até que Cristo seja formado em vós. Então, gradativamente, através da palavra de Deus, através dos ensinos das Escrituras e através da mutualidade dos irmãos, o Senhor vai ganhando o nosso coração. E nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, e vamos começando a desenvolver essa causa que nós estamos estudando, há 7 domingos, que é o mistério de Cristo, que é a Igreja de Deus. Primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, encontra-se lá em Mateus 16, quando Pedro ele teve a revelação de quem era Jesus Cristo. E Jesus interroga os discípulos e diz: quem o povo diz que eu sou? E muitos dizem que ele é João Batista, outros dizem que ele é Elias, ou algum dos profetas, porque realmente, irmãos, hoje você tem muitos Cristos, mas não o Cristo das Escrituras. Mas Pedro, ele levanta unânime e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. E agora Jesus tem algo para dizer para Pedro. E ele diz: eu também te digo, que tu agora é Petros, uma pequena rocha. E sobre esta pedra, essa grande revelação que tu teve, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Veja, irmão, como é importante nós reconhecermos o verdadeiro sentido da igreja, o que é a igreja. E como nós estamos lendo a carta aos Efésios, e domingo após domingo nós temos nos aprofundado um pouco mais nas revelações que temos de Cristo Jesus pela igreja, nós vamos começando a funcionar na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Mas muitos, irmãos, e não são poucos, eles podem pensar que Jesus é um dos profetas. Eles até aclamam Jesus como Senhor, mas na realidade eles usam o Senhor apenas como um curandeiro, como um profeta, mas não têm reconhecimento de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando reconhecemos Cristo, ele nos mostra a igreja. E como lemos lá em Efésios capítulo 1, verso 23, a igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é um organismo vivo. Como lemos lá em Efésios capítulo 2, a igreja é um novo homem. De 2 povos ele fez um homem só. A igreja são os irmãos, a igreja não é 4 paredes, a igreja não é uma denominação, ainda que muitos usam o nome do Senhor Jesus. Mas quantos têm reconhecido quem é Jesus? E eu posso perguntar para você nessa noite: quem é Jesus para você, irmão? Talvez ele possa ser a pessoa que vai resolver os seus problemas. Talvez ele possa ser a pessoa que vai converter o seu marido. Talvez você possa usar o Senhor de várias maneiras. Mas poucos têm se deixado ser usados por Jesus. E é isso que o Senhor quer nos fazer, irmãos. Ele quer nos usar. Então nós precisamos agora deixar de usarmos o Senhor Jesus e usarmos o nome do Senhor Jesus e deixarmos ser usados por esse Cristo, por essa obra tão grande. Porque nós lemos e percebemos que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que fomos predestinados como filhos e filhos maduros. Vocês lembram, né? Ruiós, filhos maduros. Ele desvendou o mistério da sua vontade.
Qual é o mistério da vontade? De convergir todas as coisas em Cristo Jesus, para que nós possamos compreender a grandeza do nosso chamamento. Nós precisamos ter os olhos dos nossos corações abertos. Por isso, no capítulo 1, ele vai dizer: iluminando os olhos do vosso coração, para que vocês possam compreender. Então é preciso nós termos uma completa compreensão disso, porque senão nós vamos ficar vagando entre a realidade e a mentira. Por isso que Paulo, no capítulo 1, verso 6 de Gálatas, ele vai dizer que se vinha um anjo do céu e pregar um outro Cristo, que não é esse que nós estamos pregando, seja esse evangelho anátema, maldito. Então há muita seriedade naquilo que nós estamos falando. Existe um evangelho maldito e existe o evangelho de Cristo. E é muito sério isso. E para isso, irmãos, nós temos que ter essa decisão igual o Paulo teve. Vamos ler lá capítulo 3, verso 14 de Efésios. Paulo vai dizer assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arregados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual a altura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. Amém? Aonde Cristo é glorificado, irmãos? Na igreja. No capítulo 3, nós vamos ler que, verso 10, que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria de Deus agora é conhecida dos principados e potestades nos céus. Veja, irmãos, o ápice da revelação de Deus é formar uma noiva para o seu filho. E ele consegue essa obra tão redentora na cruz do Calvário, quando ele diz: está tudo consumado. Então, Deus, ele resolveu fazer uma noiva para o seu filho, e por isso que Paulo diz que a igreja é a noiva de Cristo. Por isso que Paulo diz que a igreja é a família de Deus, que a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos compreender esses mistérios. E nós viemos domingo após domingo comentando tudo aquilo que somos em Cristo Jesus. A carta de Efésios, no capítulo 1, 2 e 3, ela vai nos mostrar as grandezas das obras que Deus fez em Cristo Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui como igreja. E veja como o diabo tem lutado contra essa revelação, irmão. Porque hoje nós temos muitos cristãos, ou até mesmo muitos que se dizem cristãos, mas quantos realmente reconhecem o mistério de Cristo, aquilo que Cristo veio fazer? Quantos conhecem verdadeiramente a vida da igreja? Qual é a vida da igreja? Qual é o ministério da igreja? O que a igreja é em Cristo Jesus? A palavra diz em Efésios capítulo 1, verso 23, que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e os deu à igreja, que é o seu corpo. A igreja, irmãos, primeiramente é o corpo de Cristo, é um organismo vivo. E dentro desse organismo vivo nós temos os membros de Cristo, nos tornamos membros de Cristo. E cada membro de Cristo tem a sua peculiaridade. Cada um de nós tem a sua função no reino de Deus.
Na igreja, todos nós somos cooperadores. Mas na cristandade, há alguns cooperadores e os outros são espectadores. Mas na igreja não existe espectadores. Na igreja existe cooperadores. Na igreja, tanto o irmão que fala como o irmão que escuta são cooperadores. E o irmão que fala em nada é maior do que o irmão que ouve, porque todos somos irmãos. Porque o Senhor mesmo disse em Mateus 23:8, a ninguém chameis de mestre, um só é vosso mestre, vós sois todos irmãos. A ninguém chameis de pai, um só é o vosso pai, vós sois todos irmãos. Mas na cristandade nós temos agora a separação daqueles irmãos que servem e os irmãos que são espectadores. Porque realmente o diabo fez uma salada de fruta na cabeça das pessoas. E mantém os irmãos adormecidos na fé. Porque eles estão acostumados a vir para um local de reunião e chamam esse local de reunião de igreja. Mas veja como o diabo é astuto. Nós falamos assim, nós vamos à igreja, mas nós não podemos ir na igreja, porque a igreja somos nós. Então nós vamos num lugar onde a igreja se reúne. Mas você pode pensar assim, mas que mal tem eu chamar aquele local de igreja? Olha, irmão, você pode pensar que o Senhor Jesus deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E se você pensa que não tem mal nenhum nós chamarmos a igreja de uma parede, de um tijolo, de algo de concreto, talvez nós precisamos ter realmente a revelação do que é a igreja, do que é esse Cristo. Porque isso vai mudar a nossa vida. E é por esta causa que Paulo se põe de joelhos. Paulo, ele olha para essa revelação, ele diz, eu não posso contemplar isso de qualquer jeito. Porque essa revelação, irmão, você vai ganhar de joelhos. Muitos pensam que descobriram o que é a igreja. Muitos pensam que esse mistério já foi apresentado para eles nos seus corações. Mas nós vamos ter realidade daquilo que descobrimos quando nós começarmos a praticar aquilo que estamos lendo. Paulo diz assim, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque agora é a primeira vez que nós podemos chamar Deus de Pai. Porque há um erro teológico muito forte. E respeito até os irmãos que pensam assim, que todos são filhos de Deus. Isso é um erro muito grave. Nas Escrituras há duas paternidades, muito esclarecidas. Duas paternidades muito esclarecidas. Por exemplo, no livro de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, todos quantos creram em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora vamos examinar João capítulo 8, verso 44, vai dizer assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Veja, existem duas paternidades aqui. Nem todos são filhos de Deus, irmão. Há alguns que são filhos do diabo. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 2 que nós éramos filhos da ira. O Senhor é um Deus irado contra esse mundo, irmão. Porque esse mundo jaz no maligno. Paulo diz assim que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o assunto de Paulo. Mas agora em Cristo Jesus, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Capítulo 2, verso 8 de Efésios. E não vem de vós, mas é dom de Deus.
O Senhor, nós fomos enxertados. Lembra do capítulo 1, verso 3? O que diz no capítulo 1, verso 3? Leia lá comigo, irmão. Eu preciso que nós lemos para que isso fique bem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nos quais nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo é um filho. Foi adotado por Deus porque está em Cristo Jesus. Então hoje nós somos filhos de Deus por quê? Porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, ele está salvo pela graça de Deus. Por isso que Jesus diz em João capítulo 5, 24, quem crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, nós somos filhos de Deus porque cremos no Senhor Jesus. E esse é o assunto de Paulo. Você vai ver a primeira oração do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, verso 9, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele diz assim: quando orares, dizeis assim, Pai nosso. É a primeira vez agora nas Escrituras que o Pai é nosso, irmãos, porque o Pai nunca foi nosso. Amém? Os gentios diziam que eles eram filhos de Abraão e filhos de Deus, os judeus. Mas os gentios não tinham lugar não tinham esperança. Mas em Cristo Jesus agora, essa parede foi derribada, capítulo 2 de Efésios. E essa inimizade foi tirada. E agora ambos têm livre acesso ao Pai, tanto judeus como gentios. Nós fomos enxertados nessa tão grande salvação. E agora nós temos Deus como Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, não pense ou não interprete esse versículo que Paulo fala aqui, no capítulo 3, verso 15, diz assim, de quem toma o nome toda a família. Esses dias eu ouvi um irmão comentar esse versículo e ele falava que toda família, tudo aquilo que é constituído família tem Deus como Pai. E não é isso que nós lemos nas Escrituras, irmãos. Deus fala que muitos são filhos da ira, que muitos são filhos do diabo. E em João capítulo 3, verso 10 vai dizer assim, 1 João capítulo 3, verso 10, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja, continuam a ter filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E aquele que não ama o seu irmão não procede de Deus. Então veja, é literal que há filhos do diabo, filhos da ira. E nós éramos os filhos da ira. Nós não estávamos ligados a Deus. E foi por intermédio desse sacrifício tão glorioso que Cristo fez no Calvário, que hoje eu e você podemos orar e dizer, Pai nosso. Porque antes nós não podíamos. Por isso os judeus não o receberam. Porque os judeus tinham essa promessa somente para eles. Mas quando nós lemos Gálatas capítulo 3, você vai ver que essa promessa ela foi aberta para todas as nações da terra. Porque quando diz no teu descendente, não fala no plural, mas fala no teu descendente, no singular que é Cristo, serão abençoadas todas as nações da terra. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. Esse é o mistério. E é por isso que nós estamos aqui. E nós vamos ver que nós agora somos concidadãos dos céus. Nós somos família de Deus. Nós somos uma grande família. E essa família vai além dos nossos pensamentos, porque é uma família de eternidade a eternidade. Desde a eternidade nós já éramos famílias. E somos a família de Deus. Somos um sacerdócio santos. Nós fomos chamados para a edificação da casa de Deus. Mas como, irmãos?
nós vamos edificar a casa de Deus, se realmente nas nossas mentes a casa de Deus pode ser 4 paredes? Ou se realmente na nossa mente o altar que cultuamos é um lugar um pouquinho levantado que está na nossa frente? Se nós não termos clareza do mistério de Cristo, nós não vamos conseguir nos submeter à autoridade do Espírito Santo. E se nós não conseguirmos nos submeter à autoridade do Espírito Santo, nós vamos errando. E como o Senhor Jesus diz no capítulo 23 de Mateus, quando nós fizermos um prosélito, igual os fariseus faziam, eles o faziam 2 vezes merecedor do fogo do inferno. Porque é um ensino errado, em cima de outro ensino errado, e eles vão enganando e sendo enganados, e é por isso que a realidade da igreja está tão longe da cristandade. Porque nós vemos milhares de irmãos se reunindo. E hoje, cerca de 85% do Brasil se diz cristão. Mas, irmãos, se 85% do Brasil realmente tivesse enxergado o mistério de Cristo, nós tínhamos mudado essa nação. Nós não estaríamos esperando em governadores, em presidentes. Porque a igreja é as muitas formas de Cristo. É a sabedoria de Deus. Então, todo o dinheiro da igreja iria para o sustento dos irmãos. Irmãos, se 85% dos cristãos são realmente cristãos, como estaria o Brasil? É o que eu falo sempre para os irmãos. Se você vai numa penitenciária e você pega a lista dos apenados ali, você vai se assustar, irmão. Porque mais de 50%, vou dizer assim, são nome cristãos. Tu vai lá, tem João, Pedro, Paulo, Daniel, Elias, tem tudo quanto é tipo de nome. Porque eles viveram uma cristandade, mas não viveram uma realidade. Por isso que muitas vezes nós perdemos os nossos filhos para o mundo, porque nós vivemos uma cristandade e nos submetemos a esse outro evangelho. E é muito sério, irmãos, porque quando nós nos submetemos a outro evangelho, a algo que Cristo não ensinou, nós estamos amando mais pessoas e mais doutrinas do que a Cristo. Porque o Senhor mesmo falou, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. E muitas vezes nós estamos presos em laços familiares, porque nós não temos a verdadeira revelação de quem é Cristo. Por isso é muito importante. Você precisa definir na sua mente quem é o Senhor Jesus para você. Porque se você não definir quem é Jesus para você, você não vai ter a plena revelação de Deus em você. Você não vai ter a plenitude de Cristo em você. E veja, irmão, muitas vezes nós somos criticados, por quê? Porque nós criticamos os outros. Mas, irmão, nós não criticamos, nós só lemos a Bíblia. O problema é que a cristandade está tão afastada do Senhor, que se você ler qualquer texto das Escrituras, você vai estar se levantando contra esses reinados. Porque as Escrituras nunca falaram isso. Nas Escrituras, nós temos a revelação de Cristo e a sua igreja. Nas Escrituras, nós temos a revelação de que precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Nas Escrituras, nós temos a revelação que agora nós fazemos parte de uma grande família, tanto as que está na terra como as que está no céu. Porque muitos irmãos são família conosco, até aqueles irmãos que partiram. Irmãos, nós precisamos aprender com todos os santos, porque sozinhos nós não vamos conseguir aprender. Esse é o mistério da igreja. Você nunca vai ser detentor da verdade, você aprende com os outros irmãos.
Você precisa ensinar como um discípulo. Ensinar como um aprendiz. O grande problema é quando algum irmão começa a crescer em Deus, ele começa a ensinar como um mestre. E, irmão, o Senhor diz que não podemos ter mestre entre nós, ainda que o irmão tenha um dom de mestre, mas nós precisamos saber que o Senhor falou, a ninguém chameis de mestre. O irmão pode ter um dom de mestre, mas ele ensina como um discípulo, porque todos nós somos aprendizes e todos nós podemos errar. Mas quando nós vivemos num evangelho onde nós temos aqueles super-homens, aqueles que tomam o lugar de Cristo, e até mesmo eles têm a coragem e a audácia de dizer que são o anjo da igreja, porque leem Apocalipse de uma forma totalmente equivocada. E ele diz, está lá, pode ler lá. Quando tu lê as 7 igrejas da Ásia, vai dizer assim, ao anjo da igreja. E uma petulância tão grande diz assim, eu sou o anjo desta igreja. Nossa, irmãos, imagine se o Senhor Jesus viesse em Joinville e falasse, eu quero falar com o anjo da igreja em Joinville. Quem seria? Porque a igreja, em todas o Novo Testamento, é uma na cidade. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Coríntio, a igreja que está em Laodiceia. Aí imagina o Senhor vem, eu vou falar com o anjo da igreja. Daí se apresenta 300 mil anjos de igreja. Porque hoje nós temos mais de 300 mil denominações. E se cada suposta igreja tem um anjo, se apresenta 300 mil anjos. Nós somos os anjos das igrejas. Como nós precisamos definir essa visão, irmãos? Isso precisa estar estabelecido no nosso coração, porque senão nós vamos continuar a colocar lenha nessa fogueira, e esse fogo nunca cessa. Por quê? Porque pregar isso, irmãos, é pregar um evangelho contra a maré. Quando você prega Cristo, você prega a doação de Cristo, você pega o testemunho de Cristo, e Cristo nunca fez nada pensando em benefício próprio. Uma vez ele fez um milagre, que a metade foi para benefício próprio, mas nunca inteiro para o benefício próprio. Lembra quando ele mandou Pedro pescar e pegar uma moeda e pagar o imposto de Pedro e o dele? Esse foi o milagre que Jesus fez, que foi para benefício próprio. Metade pagou o imposto dele. Mas na igreja, irmãos, nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para servir os irmãos, não para dominar os irmãos. Por isso, nós vemos que nas cartas das igrejas da Ásia, Jesus diz assim, tenho contra vós que vocês praticam a doutrina dos nicolaítas, que são os dominadores do povo. Veja, irmão, há uma doutrina terrível do intermediário. E nós viemos do catolicismo, né? Veja, nós vivemos ataques do diabo em toda a história da igreja, desde os primórdios da igreja. No início, Satanás matava os irmãos, que era a era dos mártires. E cada irmão que morria, o Senhor era glorificado, nascia mais irmãos. Mas depois nós temos a igreja de Pérgamo, que quer dizer eis o casamento, quando a igreja se casou com o mundo. Capítulo 2 de Apocalipse. Você pode acompanhar em casa. Só um parêntese que eu estou abrindo. Então, na igreja de Pérgamo, a igreja se casou com o mundo. Constantino, um imperador muito inteligente, apesar de analfabeto, ele viu que a cristandade tinha crescido de uma certa maneira e ele adotou a religião cristã para o seu império. Assim, irmãos, como muitos políticos adotam o cristianismo como sua religião. Isso não começou hoje. Isso não é algo que começou no Brasil. Porque se nós estudássemos a nossa história, nós não caíamos em tantos erros grotescos. E nós, antes de tudo,
precisamos considerar que somos concidadãos dos céus. Somos da família de Deus. Temos os nossos deveres nessa terra e precisamos cumprir. Se você vai votar, vote em quem você acha menos pior. Mas não tenha uma ilusão na sua mente que fulano é bom. Não tenha essa ilusão, irmão. Tenha consciência que foi o diabo que coligou a igreja com o mundo. Que o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é glorificar a Deus. E se realmente 85% do Brasil fosse cristão verdadeiro, acabava a fome, acabava a miséria, acabava os erros. Cristo seria glorificado. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa era terrível, onde Cristo tem sido envergonhado dentro daqueles lugares que se dizem cristãos. E não estou colocando todo mundo na mesma panela, irmãos. Em todos os lugares nós temos irmãos que nasceram de novo. Em todos os lugares. Mas se a palavra de Deus estivesse sendo pregada, haveria mudança de vida, mudança de atitude. E Cristo seria glorificado. Por isso que Paulo vai continuar dizendo assim: de quem toma o nome toda a família no céu e sobre a terra, para que, segundo a riqueza da vossa glória, vos conceda que sejais fortalecidos no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arregados e alicerçados em amor. Veja, irmão, Paulo, por esta causa, por essa revelação, ele diz que nós precisamos estar agarrados. Isso precisa mudar a nossa vida. Precisamos quebrar as fortalezas que temos nas nossas mentes. E talvez você pense assim: nossa, será que isso é verdade? Porque está todo mundo pregando ao contrário sobre isso. A doutrina da prosperidade, ela enganou a muitos irmãos. Mas se você vê os pais da igreja, estudar a história dos irmãos, eles não tinham nunca em conta quem eles eram. Assim como Paulo não tinha em conta quem ele era. Ele diz: por essa causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E ele não se importava mais quem ele era, a sua profissão. Essa causa ganhou o coração dele de uma certa maneira, que ele reconhece que ele não tem entendimento. E ele diz: eu, Paulo, o menor dos santos. E ele começa a nos esclarecer que nós precisamos também, irmãos, nos colocar de joelhos. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Porque ele precisa ampliar o nosso conhecimento. Veja, ele diz assim no verso 18 do capítulo 3: a fim de poderdes compreender com todos os santos. E quando ele fala com todos os santos, ele está dizendo que você sozinho não vai poder compreender. Por isso que, se você quiser cair numa doutrina do diabo, você pega a sua Bíblia e se interna no seu quarto e fica lendo ela sozinho. Daqui 2 anos você vai sair com a baita heresia dentro do seu coração. Porque você precisa compreender com todos os santos. E o nosso coração, ele é inclinado para o mal. Por quê? Porque o que está dentro de nós é a nossa carne. Paulo diz no capítulo 7 de Romanos que ele começa a pegar os seus membros fazendo o mal que ele não queria fazer. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, Paulo diz. Paulo está dizendo. Mas o mal que não quero fazer, pego meus membros fazendo. E ele reconhece, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, Cristo pode nos livrar da nossa carne. Mas aonde? Na igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Por isso que na igreja de Deus você não vai encontrar nenhum irmão que é o sumo pontífice, como o Marcos sempre diz. Aqui está o sumo pontífice.
aquele que manda. Não, irmãos. Na igreja, sempre aqueles que servem, eles estão no plural. Os presbíteros, os diáconos. Porque o Senhor não dá essa autoridade para um homem só. Na verdade, esse homem toma essa autoridade. Você vai ver em toda a história da igreja, os irmãos se reuniam para tomar decisões. Eles se reuniam juntos para tomar decisões. Nunca um homem sozinho. Nossa, irmão, então você está dizendo que não pode ter um pastor que governa sobre a igreja? Irmão, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não vou fugir disso. Não pode. Isso não está na Bíblia. Isso é um sistema pastoral que nada mais é do que um sistema clerical disfarçado. Porque Jesus também falou: a ninguém chameis de pai. E na igreja católica nós vemos os irmãos chamam os outros irmãos de pai, porque padre quer dizer pai. Padre, pai. E o Senhor diz: não chameis ninguém de pai. Um só é o vosso pai. Nós somos filhos de Deus. Qual é o ensinamento? Que nós somos todos irmãos. Que nós somos cooperadores com Cristo. Que nós precisamos agora fortalecer o nosso homem interior, irmãos. Porque nós temos a nossa carne que luta contra o nosso espírito. Mas quando nós fortalecemos só a nossa carne, nessa luta a nossa carne vai ganhar. Porque a carne é um ótimo servo, mas ela é um péssimo senhor. Se você governar a sua carne, você consegue fazer com que o seu corpo tenha obras e atos de justiça segundo o seu espírito. Mas se você deixar a sua carne governar o seu espírito, você vai pegar então os seus membros, cometendo coisas que você não consegue. Por isso Paulo ele ora, e o que ele quer que os irmãos façam? Se fortaleçam no homem interior. Porque se nós não nos fortalecermos no homem interior, nós não vamos conseguir compreender, irmãos, com todos os santos, qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Veja, talvez a fé possa ser desse tamanho para você. Mas Cristo, Ele quer que você alargue a sua fé. Ele quer ampliar o seu conhecimento. Ele quer ampliar para os lados, para cima. Você precisa ampliar a sua mente. Você precisa ampliar a sua visão. Você precisa abrir os olhos espirituais. Para você entender qual é a grandeza do seu chamamento. Qual é o tesouro que temos nos santos. Porque senão, nós vamos estar no meio desse cristianismo secularizado. Por isso que você pega muitos irmãos falando de amor. E tem irmãos que falam de amor e nossa, como aquele irmão fala bonito. Mas não consegue demonstrar um ato de amor. Porque, irmãos, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo. E esse crescimento, esse desenvolvimento, ele é desenvolvido na igreja. Isso precisa ser o nosso combustível para começarmos a sermos irmãos cooperadores com Cristo. Amplie a sua mente. Paulo está fazendo isso aqui de uma maneira muito inteligente. Ele diz que é antes da fundação do mundo. Ele diz que a igreja vai ser conhecida, a multiforme sabedoria de Deus, dos principados e potestades nos céus. Ele está levando você às alturas, o seu pensamento às alturas. Porque quando a igreja se reúne, o nosso auditório nunca é pequeno, irmãos. Pense que existem muitos seres celestiais olhando para a nossa reunião e compreendendo o mistério de Deus em Cristo Jesus. A multiforme sabedoria de Deus é revelada quando irmãos verdadeiros estão se reunindo de uma forma correta, segundo as Escrituras. E é por isso, irmãos, que a reunião dos irmãos foi tão atacada. É por isso que o altar deixou de ser a cruz e se tornou um lugar mais elevado. Mas onde está isso na Bíblia? Você não acha isso na Bíblia. Você não acha essa hierarquia deformada na Bíblia. Porque na Bíblia nós somos todos irmãos.
Mas não existe pastor na Bíblia, existe, irmão. Mas ele não deixa de ser um irmão só porque ele tem um dom de pastoreio. Não existe mestre nas Escrituras, existe, irmão. Mas ele não deixa de ser um irmão para se tornar um mestre. Ele não sobe, não é como trocar de faixa em uma arte, né? Se você vai fazer jiu-jitsu, quando você cresce assim, está lutando bem, daí você pega uma faixa e uma cor. Assim não é na igreja, não é assim, irmão. Porque se você olhar para a vida de Paulo, nos primeiros 11 anos do seu ministério, ele dizia que ele era o menor dos apóstolos. No segundo 11 anos do seu ministério, ele diz em Efésios aqui que ele é o menor dos santos. E nos últimos 11 anos do ministério de Paulo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, digno essa palavra de toda aceitação, que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, quanto mais você cresce em Cristo, menos você se acha. Esse é o ensinamento que Paulo está dizendo. A humildade de Paulo em reconhecer que dos pecadores ele era o principal. Porque se você tiver esse pensamento na sua mente, você vai considerar os irmãos. E uma coisa é você ensinar de baixo para cima. Outra coisa é você ensinar os irmãos como superiores. Irmão, como você ensinaria o seu chefe no seu trabalho? Como você repreenderia o seu pai? Como você repreenderia a sua mãe? Ainda que há muitos filhos que são governados por Satanás e falam de qualquer jeito com sua mãe e com o seu pai. Mas quando Paulo ele está ensinando Timóteo a como falar aos irmãos, ele diz: quando você vai ensinar a irmã mais velha, como mães. Você vai ensinar uma irmã, você trata ela como uma mãe. Você vai ensinar um irmão mais velho, você trata ele como um pai. E você vai ensinar os mais novos como a filhos. Porque nós somos uma grande família. E nessa família nós temos Cristo. E se nós olharmos para Cristo, Ele tomou o lugar de servo. Do menor servo. E se nós não termos esse pensamento, nós não vamos conseguir aprender com todos os santos. Nós não vamos conseguir ser fortalecidos no nosso homem interior. Então, como Cristo vai habitar no nosso coração pela fé? Quando Cristo realmente habitar no nosso coração e governar o nosso ser, nós vamos conseguir estar em Cristo. E vamos deixar as nossas, como diz o Marcelo, mazelas para trás. Porque Cristo agora, Ele toma o nosso coração. E Ele vai tomando o nosso coração de fé em fé, de glória em glória, de uma certa maneira que um dia talvez nós poderemos dizer como Paulo, que já não vivo mais eu, capítulo 2, verso final do 19 e 20, mas Cristo, de Gálatas, vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo diz assim no verso 17 do capítulo 3 de Efésios: assim habite em vós, no vosso coração, ou assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós agarrados e alicerçados. Verso 18: a fim de compreender com todos os santos qual é a largura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Cristo. Como que nós vamos conhecer o amor de Cristo, irmãos? Se ele excede todo o nosso entendimento. Nós muitas vezes queremos quantificar o amor de Cristo, porque nós somos imediatistas e pensamos que Cristo teve um amor até certo ponto. Irmãos, nós precisamos estar nos fortalecendo no nosso homem interior. Porque se nós não fortalecermos o nosso homem interior, nós não vamos conseguir compreender o amor de Cristo. Cristo, Ele nos ama. E esse amor, ele não é condicional. Não pense que você peca e o Senhor para de te amar.
Muitos irmãos pensam isso, né? O Senhor se afastou de mim porque eu pequei. Não, irmão. Ele morreu na cruz porque ele sabia que você ia pecar. É ao contrário. Ah, mas a Bíblia diz que Deus não pode com o pecado. Sim, por isso veio o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de uma mulher, obediente a pai e mãe, pregou o Evangelho, nos mostrou vida, e foi à cruz do Calvário, porque ele sabia que para mim e para você, somente uma morte resolveria o nosso problema. E ele morreu por mim e por você naquela cruz. Por isso o amor de Deus nos constrange e nós não conseguimos compreender com a nossa mente carnal. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos, esse aí não tem jeito. Cuidado, irmão. Você pode estar falando de um filho de Deus. E se o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por aquele irmão, você precisa respeitar o irmão. Não interessa a sua condição. Ontem à noite eu estava na frente da minha casa e, como a Rice disse, eu ficar lá na frente, daqui a pouco tem uma fila de gente lá, né? Que é muito conhecido naquele lugar. E estava a irmã Jean e a Bruna lá, e eu fiquei lá na frente, acho que fiquei mais de uma hora lá na frente, porque chegou um, depois chegou outro, depois chegou outro, depois chegou outro, depois chegou, e foi chegando. Mas chegou uma pessoa que me chamou muito a atenção. Primeiro chegou uma pessoa que sempre está lá, mas depois chegou outro, que fazia muito tempo que eu não via. E ele chegou para mim e disse, posso te dar um abraço? Eu digo, pode. E ele me deu um abraço apertado. Assim. Ô cara, tu sabe que eu te amo? Ele falou, digo, sei. E havia muita sinceridade ali, irmãos. Mas se você olhasse para aquela pessoa, você vai dizer, o Isa é doido. E de repente chegou outra pessoa, e ela parou o carro, passou assim, parou o carro, encostou lá e veio, daí eu reconheci, ó. E ele chegou para mim, cara, eu fui obrigado a parar aqui. Digo, por quê? Porque em 2007, veja, irmãos, eu parei aqui e tu me falou uma coisa. E eu estava bebendo tanto naquela época que eu estava começando a me dar cirrose. E tu me falou uma coisa, tu lembra o que tu me falou? Eu falei, não, irmão, eu sou bem ruim de memória. Não lembro. Ah, tu não lembra, não? Pois é, mas eu estou servindo o Senhor desde aquela época até hoje. Parei de beber, casei, tenho 3 filhos, um dia quero que tu vá na minha casa. Digo, ó, irmão, que bênção. Como é bom amar as pessoas, irmão. E não estou dizendo isso, falo como fora de mim, mas nós precisamos exercitar aquilo que o Senhor tem nos dado, irmão. E não olhar para a aparência, o Senhor nunca olhou para a aparência. O Senhor, Ele precisa que nós tenhamos esse tipo de atitude, porque nós somos o único contato que as pessoas vão ter com Cristo é através de nós. E não do que nós falamos, não, irmão, através das nossas vidas. Então, se nós não dermos testemunho daquilo que falamos, as pessoas não vão ter contato com Deus. Muitos enviam missionários para todos os lugares. Nós precisamos fazer missão. O que é missão? É pregar Cristo. Mas qual Cristo? Mais uma religião? Porque existe um cristianismo que nada difere do islamismo, de todos esses ismos que nós conhecemos. É apenas mais uma religião. E eles mesmos tratam assim, eu sou cristão, preciso aceitar a fé dos outros. Ora, que cristão, né? Realmente não conheceu o Cristo, porque Cristo, irmãos, é a salvação de toda a humanidade. Não existe outra salvação. E é por isso que nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Muitos, eles, quando chegam no capítulo 2 de Efésios, e vê que Ele fez isso por nós, né? Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Não foi você que teve um estralo, agora eu vou para Cristo. Não, irmãos, segundo a Bíblia, Ele te vivificou quando você estava morto ainda, nos vossos delitos e pecados. Quando nós éramos filhos da ira,
como também os demais. E é pela graça de Deus que nós somos salvos, e mediante a fé. E essa graça não é só para nós, não é só para mim e para você. Essa graça, ela foi para toda a humanidade. E nós precisamos agora ter esse entendimento que nós somos os representantes de Cristo. Como que os irmãos vão conhecer o amor de Cristo se nós não amamos? Eles podem conhecer qualquer outra coisa, irmão, mas eles não conhecem o amor de Cristo. Mas se você e se eu, se nós nos doarmos pelos irmãos, se os irmãos encontrar em nós atitudes de Cristo, os irmãos vão se converter. Porque nada podemos contra a verdade. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade, o amor é a verdade, Cristo é a verdade, a vida de Cristo é a verdade, o testemunho de Cristo é a verdade, como Cristo viveu nessa terra é a verdade. E nós precisamos pregar a verdade, porque se nós não compreendermos com todos os santos a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso conhecimento, nós não vamos ser tomados da plenitude de Cristo. E essa é uma promessa para nós, até que todos nós veja, no capítulo 4, verso 13, ele vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus, varão perfeito, à medida e estatura de Cristo. Temos uma promessa, até que todos nós cheguemos a essa promessa. Por quê? Para que não sejamos mais, verso 14, meninos inconstantes, levados em todo derredor por todo vento de doutrina, engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja o 15, irmãos. Antes, seguindo a verdade em amor. Quantos irmãos inconstantes você conhece? Aliás, eu posso mudar a pergunta. Quantos constantes você conhece, né? Porque é mais fácil você conhecer alguns. Porque muitos se tornaram inconstantes. Por quê? Porque existem muitos ventos de doutrina. Existem outros Cristos. E Cristo não consegue habitar em nós ricamente, porque nós não conhecemos o amor de Cristo, porque excede todo o entendimento. Como que nós vamos conhecer o amor de Cristo? Através de uma vida de igreja, irmão. Quando você começar a ver um irmão deixar de viver para que você viva, você vai conseguir compreender um pouquinho do amor de Cristo. Quando você começar a ver os irmãos mais preocupados com você do que com ele mesmo, você vai enxergar Cristo nos irmãos, porque Cristo é assim. Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos viver. E nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, verso 16, diz assim: nisto conhecemos a caridade, que Cristo deu a vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por isso, irmãos, se nós realmente compreendermos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Efésios, nós vamos dar um testemunho verdadeiro para que essa cidade conheça que irmãos, eles não procuram seus próprios interesses, mas pelo contrário, eles procuram servir os outros irmãos, e não somente aqueles irmãos que reúnem conosco, irmãos. Porque se nós conhecemos o amor de Cristo, esse amor não tem fronteira. Nós recebemos todos os irmãos que o Senhor recebeu. Todos. Porque nós somos inclusivistas. Nós incluímos todos aqueles que o Senhor incluiu. Nós temos 4 pilares das nossas reuniões. O primeiro é a centralidade de Cristo. Sempre aqui nós vamos louvar a Cristo. Os nossos louvores são para Cristo.
Você nunca vai ver ninguém cantando música de autoajuda. Não, aqui nós não vamos cantar, irmãos. Nós não vamos fazer você chorar com louvor. Só se ser algo no Espírito. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você não vai cantar devolve de volta o que é meu aqui, irmão. Porque o que era nosso é somente o inferno. Então nós não podemos cantar isso. Porque nós éramos filhos da ira. Nascemos em pecado, como Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Separados de Cristo. Fomos enxertados agora por Cristo. Agora, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, o louvor é para Cristo. A glória é de Cristo. A exaltação é de Cristo. Cristo é o cabeça. Porque a palavra diz que Cristo é tudo em todos. Por isso, ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Ainda que existem irmãos mais velhos e mais instruídos, esse irmão vai fazer o que com a igreja? Vai encaminhar os irmãos a Cristo, nunca ele mesmo. Geralmente os irmãos que vêm se aconselhar conosco, por que tu acha? Não, vamos orar. Vamos ver qual é a vontade de Deus sobre esse assunto. Né? O que eu acho às vezes não é muito importante. Porque um irmão crescido em Deus nunca vai querer te sujeitar a ele, irmão. Porque a sujeição é em amor. Você escolhe se sujeitar. Por que você vai escolher se sujeitar a alguns irmãos? Porque você vê tanta vida no irmão. Você vê que o irmão ele preza mais pelos irmãos do que por ele mesmo. Você vê que o irmão está sendo sempre socorrendo, ajudando, servindo. Então você, por ver vida, você se sujeita e é em amor. E essa sujeição é uns aos outros. Não é como nós estamos acostumados. Nós se sujeitando todos a uma só pessoa. Não, irmão. É uns aos outros. Você se sujeita a mim, Marcelo, e eu me sujeito a você. Talvez eu considero os irmãos porque vejo vida nos irmãos. E é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Mas essa sujeição é em amor. Não é um autoritarismo. A autoridade espiritual não tem nada a ver com autoritarismo. A autoridade espiritual vem da vida com Deus, não do que a gente fala, irmão. Então você se sujeita àqueles que você vê vida. E hoje, irmãos, por isso que na igreja primitiva, os irmãos prezavam muito pela localidade. Porque você precisa se sujeitar a quem você conhece, irmãos. Porque muitos se sujeitam a pessoas que nunca nem viram. E às vezes nós estamos nos sujeitando até filhos do diabo. Porque, irmãos, infelizmente, há pessoas que não tiveram a revelação do Cristo. E eles falam de si mesmos. Irmãos, o dia que eu começar a falar aqui, ou o Marcelo, ou qualquer irmão que fale de si mesmo, você não deveria me escutar. Porque nós precisamos escutar aqueles irmãos que falam sobre Cristo, que pregam a palavra de Deus, não aqueles que usam a palavra de Deus. Hoje é tão interessante, né, irmãos? Muitas vezes nós pegamos preletores e eles falam muito bonito, contam histórias, mas eles leem um texto e a única coisa que eles não falam é o que o texto quer dizer. Eles entram num texto e falam tão bonito, e montam coisas. Meus irmãos, olha que pregação linda. O irmão de uma palavra pregou 3 horas, mas ele falou 3 horas e não falou do que o texto queria dizer. Porque ele usa a Escritura. Ele não deixa a Escritura usar ele. E nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos deixar as Escrituras nos usar. Porque nós precisamos de realidade de vida. E nós só vamos encontrar realidade nas Escrituras. E o diabo, irmãos, é um perito em torcer as Escrituras.
Ele conhece mais do que eu e você. Você lembra como ele tentou o Senhor Jesus? Foi com as Escrituras, irmão. E ele vai tentar você e eu com as Escrituras. Para nos separar, para nos dividir. Mas nós precisamos compreender a altura e a profundidade. Perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20 do capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para que a tua verdade habite em nós, proclamando